Após isso se passam algumas horas, e a duquesa Adriane finalmente chega em sua casa. A empregada Ana, então preocupada, pergunta à sua patroa por que seus pés estão tão sujos. A duquesa, então sorrindo, fala em pensamento que ela nunca correu tanto em sua vida. A empregada Ana então ordena que a empregada Cíntia cuide dos pés da condessa, enquanto a empregada Cíntia limpa seus pés. A duquesa Adriane fala em pensamento que ela jamais pensou que correr fosse tão cansativo. Ainda em pensamento, ela fala que sua cabeça está cheia de dúvidas sem resposta. Primeiro ela acabou morrendo e reencarnando no corpo de uma mulher que pode ser uma amante secreta do seu marido. Depois ela ficou no cemitério à noite, e encontrou um homem chorando pela sua morte, porém ela nunca viu este homem e nem sabe quem ele é. E no fim, por causa do encontro dela com este homem, ela teve que fugir e não pôde se encontrar com seu amado marido. Após isso a empregada Ana vê sua patroa em silêncio, então sendo curiosa ela pergunta se a condessa viu o Duque Noah. A condessa Bia então fala que até viu o Duque, porém eles não conversaram. Ela então em pensamento, fala que durante todo o funeral, ela viu como seu amado sofria e como várias pessoas tentavam consolá-lo. E nesse momento ela não podia fazer nada além de vê-lo chorar por sua morte. Além disso ela fala que seu amado é a pessoa que mais está sofrendo com sua morte, porque sendo um duque ele tem o dever de cumprimentar todos que forem dar as suas condolências. Ela ainda fala que é errado ela duvidar de seu amado, e pensar que ele tem mesmo uma amante. Ela então termina se perguntando o que ela deveria fazer agora. Após isso a empregada Ana pergunta à sua patroa se ela viu o corpo da duquesa Adriane. A condessa Bia então fala que viu sim a duquesa. Além disso, em pensamento, ela fala que quando ela estava morta em seu funeral, ela estava mais linda do que quando ela estava viva e doente. Além disso, ela fala que o corpo que ela tanto queria voltar à vida foi embora junto com o duque. Ela então termina falando que enquanto ela estava viva, seu amado marido não passava nem 2 noites com ela. Porém agora, para cumprir seu dever como duque, ele deve ficar com seu corpo sem vida por 100 dias. Ela ainda fala que essa ironia parece mesmo ser uma piada cruel. A empregada Ana então observa sua patroa chorando, e fala que está surpresa em ver a sua patroa tão triste. A condessa Bia então percebe que está chorando, e fala em pensamento que mesmo que agora ela tenha um corpo saudável, ninguém mais se lembra da duquesa Adriane. Ela então começa a chorar muito. Enquanto chora, ela fala que ter reencarnado dessa maneira parece mesmo um conto de fadas, ou coisas de novelas. Enquanto chora, um homem misterioso aparece no jardim de sua mansão. Após isso uma empregada aparece, e fala para a condessa Bia que uma carta imperial chegou para ela. A condessa então surpresa, pede para sua empregada trazer a carta para ela. A empregada então entrega a carta imperial. A condessa Bia então lê a carta, e percebe que alguém está ordenando que ela cumpra uma promessa que ela fez no passado. Ela então em pensamento, fala que aquela caligrafia é a mesma que seu amado marido sempre utilizou, e que com certeza a carta foi enviada por ele. Ela então termina se perguntando que tipo de promessa a antiga dona daquele corpo fez com seu amado marido. Enquanto pensa, uma outra empregada aparece, e fala que tem um homem misterioso na porta da mansão, exigindo falar com ela sobre o funeral da duquesa Adriane. A condessa Bia, então surpresa, pergunta à sua empregada o que ela falou para este homem misterioso. A empregada então fala para sua patroa que eles não buscam falar exatamente com ela, mas sim com qualquer pessoa que participou do funeral da duquesa. Além disso, ela fala que ela avisou ao homem misterioso que ela iria até o quarto da condessa para entregar essa mensagem. A condessa Bia, então surpresa, fala que agora mesmo ela irá falar com este homem misterioso. A empregada Ana então escuta tudo, e fala que isso não é necessário, porque ela pode conversar com esse homem misterioso na sala de visitas. A condessa Bia então fala que não irá levá-lo até a sala de visita, porque agora mesmo ela irá falar com ele, e descobrirá quem é este homem misterioso. Ela então vai até a porta da sua mansão. Enquanto caminha, ela fala que este homem misterioso deve ser o seu amado duque. Ela então, com um sorriso apaixonado, fala que atrás das portas da mansão deve estar seu amado marido. Ela então abre as portas e um homem de cabelos vermelhos aparece. Ela então, com um olhar surpreso, fala em pensamento que aquele não é o seu amado marido. O homem misterioso então se lembra que seu chefe descobriu que a empregada Ana foi ao funeral, com sua patroa a condessa Bia, e por isso agora ele deveria conversar com ela. Ele então pergunta à condessa Bia se ela não viu uma senhora parecida com a duquesa Adriane no funeral. A condessa Bia, então surpresa, fala que não viu ninguém assim no funeral. Ele então pede desculpas pelo incômodo e vai embora.
O príncipe Ronald então percebe que seu cavalheiro não conseguiu respostas. Ele então desce da carruagem para tentar novamente falar com a condessa Bia. Dois cavalheiros então cercam o príncipe e perguntam o que ele irá fazer quando chegar na porta da mansão da condessa. O cavalheiro Jonas então fala que basta o príncipe falar que está apaixonado pela condessa. O príncipe então escuta tudo e fala que seu cavalheiro só pode estar ficando louco. O cavalheiro Jonas então fala que se o príncipe aparecer assim todo ferido na porta da condessa, perguntando se ela viu no funeral o fantasma da duquesa Adriane, com certeza ela irá ficar com muito medo. Ele então termina falando que o príncipe na verdade não deve estar buscando o fantasma da duquesa Adriane, mas sim a condessa Bia. O príncipe então, com um olhar cheio de ódio, pergunta como seu cavalheiro ousa falar que a duquesa Adriane seja só um fantasma. O cavalheiro Jonas então pede perdão pela ofensa que ele fez. Além disso, em pensamento, ele fala que o olhar do príncipe deixou ele com muito medo. O cavalheiro fez ele então pergunta ao príncipe Ronald quem de fato ele está procurando. Além disso, ele fala que concorda com o cavalheiro Jonas, pois se o príncipe aparecer assim ferido na frente da condessa, isso irá deixar ela com muito medo. O príncipe Ronald então escuta tudo, e em pensamento, ele fala que nem mesmo ele sabe de quem ele está atrás. Se é da alma de sua amada duquesa Adriane, ou se é da pessoa que ele encontrou no funeral, e que se parecia muito com a duquesa. Ele então termina falando que seus cavaleiros estão certos, e que agora mesmo ele irá voltar para o seu palácio. Porém, antes de voltar, ele ordena que seus cavaleiros investiguem tudo sobre a vida da condessa Bia, e descubram o que liga ela, e a falecida duquesa Adriane. Ele então tenta entrar em sua carruagem, porém estando muito ferido ele não consegue, e acaba caindo no chão. O cavaleiro Fezer então fala para o cavaleiro Jonas, que ele irá levar o príncipe até o palácio, e o cavaleiro Jonas pode continuar ali e cumprir a missão que o príncipe deu. O cavaleiro Fezer então entra na carruagem imperial, e ordena que o cocheiro se apresse para eles chegarem logo ao palácio, e cuidarem do príncipe. O cavaleiro Jonas então vê sua majestade indo embora, e se lembra que no funeral ele viu pela primeira vez o príncipe chorando. Ele então fala que o príncipe Ronald é o segundo príncipe do império, e ele sempre teve medo dos olhos vermelhos do príncipe. Além disso, ele fala que o príncipe é o maior prodígio de todo o império, conhecido por um ditado próprio onde ele fala que um cavalheiro de verdade deve agir com calma e sinceridade, mesmo quando uma dama levanta sua saia para conquistá-lo. Ele ainda fala que o príncipe sempre foi o maior guerreiro de todo o império, e sendo tão forte e também muito lindo, muitas mulheres acabaram ficando loucamente apaixonadas por ele. Após isso ele se lembra da noite anterior que o príncipe e ele tiveram no Palácio Imperial. Enquanto caminhavam pelo Palácio Imperial, o cavaleiro Jonas, preocupado, pergunta ao príncipe se ele já está melhor, ou se as suas feridas ainda estão doendo. O príncipe Ronald então fala que está ótimo. O cavaleiro Jonas então fala para o príncipe que ele foi atacado por um monstro lendário, e por isso eles precisam tratar essa ferida o mais rápido possível, pois essa ferida é muito perigosa. O príncipe Ronald então escuta tudo, e fala que irá se cuidar. Após isso ele se despede de seu cavaleiro e vai para o seu quarto. O cavaleiro Jonas então em pensamento, fala que se o príncipe não quer ser tratado hoje, então tudo bem, pois sua ferida não deve piorar até o dia seguinte. Enquanto pensa, ele escuta um barulho vindo do quarto do príncipe. Então preocupado, ele decide ver o quarto do príncipe. O cavaleiro Jonas então aparece no quarto do príncipe e pergunta que barulho foi aquele. O príncipe então aparece com uma espada na sua mão, e olhando para uma linda moça, ele pede perdão por ele ter assustado ela, porém ele não sabia que ela tinha um horário com ele. O cavaleiro Jonas então vê a linda mulher e em pensamento, ele fala que aquela mulher é a filha de um lorde de terras. Além disso ele fala que parece que a popularidade do príncipe com as mulheres não para de aumentar. A bela mulher então fala que foi ao palácio apenas para entregar o jornal pessoalmente ao príncipe e nada além disso. O príncipe então acredita na jovem, e novamente pede perdão e deixa ela se retirar. Após isso o cavaleiro Jonas fala para o príncipe que ele deveria ser mais carinhoso com as mulheres que se apaixonam por ele. Porque se ele continuar agindo assim, os rumores dele ser um homem frio e cruel irão continuar se espalhando. O príncipe Ronald então fala que não liga para esses rumores, pois ele prefere ser frio e sincero do que romântico e mentiroso. Após isso ele olha para o jornal imperial e fica muito surpreso com uma notícia. Ele então pergunta ao seu cavaleiro se ele sabe o que ele está lendo agora. O cavaleiro então, confuso com a pergunta, fala que agora o príncipe está lendo o jornal imperial. O príncipe Ronald então lê no jornal que sua amada duquesa Adriane acabou de morrer, e que o funeral foi hoje 2 horas atrás. Ele então desesperado pega um cavalo,
E mesmo muito ferido ele vai até o cemitério, para se despedir de sua amada duquesa. Após isso, de volta ao presente, o cavaleiro Jonas fala que ele precisa investigar quem de fato é a Condessa Bia, e qual é a ligação dela com a duquesa Adriane. Além disso, ele também precisa descobrir por que elas fizeram o coração do príncipe, que era frio, se encher de amor e alegria.